Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com um especialista. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Carlos Alberto Verutsky, médico nutrólogo. Ele é coordenador da pós-graduação em nutrologia esportiva da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia Esportiva. E a discussão que teremos aqui é a respeito do desconforto abdominal durante a prática esportiva. Então, primeiramente, Verutsky, obrigado pela disponibilidade e espero que a gente aproveite essa discussão. Eu agradeço o convite para trazer algumas informações aqui sobre estes sintomas e sinais de esportistas, de atletas, que muitas vezes não são muito bem entendidos na prática dos seus treinamentos. Ótimo. Então, vamos começar. Quais são os esportes onde o desconforto abdominal costuma estar presente, e onde isso é uma preocupação? Bom, todo atleta, principalmente de endurance, tem risco do chamado refluxo gastroesofágico. Ou seja, é uma excitabilidade gastrointestinal pelo evento do treino propriamente dito, quer dizer, a sessão de treinamento, e faz com que esse atleta tenha este refluxo que atrapalha muito e pode diminuir o rendimento esportivo dele. Ótimo. Então, o próprio Comitê Olímpico Internacional e o Colégio Americano de Medicina do Esporte já há algum tempo, pelo menos lá desde 2016, colocam nas suas recomendações a necessidade de um atleta de endurance, o atleta de fundo, não usar excesso de líquido durante o seu treinamento e a sua competição. Esse excesso de líquido, principalmente quando existe má hidratação, por exemplo, uma bebida esportiva que tem 6 a 8% de carboidrato é muito bem absorvida e hidrata o atleta. Já um refrigerante, para aqueles que são menos avisados ou são marinheiros de primeira viagem, o refrigerante tem 10 a 15% de carboidrato. Vai ser mal absorvido e o atleta estará mal hidratado. Então, essa diferença sobre o uso das bebidas durante a reidratação podem piorar ou melhorar o risco do refluxo gastrointestinal. Ótimo. Até para compreender um pouquinho melhor aqui o porquê disso daí, né? Como regra geral, a gente fala em provas ou treinos com até 1 hora de duração, basicamente está fazendo um trabalho de hidratação, a gente não repõe muito carboidrato, né? E a partir disso, a gente já tem que estar repondo o carboidrato, que obviamente que uma prova, vamos dizer, até 2 horas, talvez você não precise de tanto carboidrato e isso é mais fácil de controlar. Agora, quando você chega a 2, 3 horas de treino, de prova, o carboidrato precisa ser oferecido uma quantidade que vai gerar esse desconforto. Por isso que é um problema tão comum e talvez uma das principais causas de abandono numa prova, numa competição, nessas modalidades de endurance, né? Chegando até o risco de, com esse nível de refluxo, o atleta ter que parar para vomitar. Ou seja, além dele prejudicar a prova propriamente dita, ele tem aumento do risco de desidratação, porque o vômito, ele não vai perder só líquido, ele vai perder eletrólise também. Então, a bebida esportiva hoje, ela é preconizada para o atleta de fundo, 3 horas, 4 horas,
5 horas de prova, dele usar essa bebida esportiva em volumes menores, mas mais seguido fazer bochecho com essa bebida e cuspir fora. Ou seja, esse estímulo da papila gustativa na presença de 6, 8% de carboidrato dá um bem-estar, que isso é sistema nervoso central, um bem-estar para esse atleta e diminui o risco do refluxo. Esta bebida, nos momentos em que ele vai engolir a bebida, essa bebida vai ter uma característica que é transportadores diferentes de carboidrato. Então, eu vou ter o transportador GLUT4, que vai transportar glicose, e o GLUT5, pela presença da frutose. Esses dois vão transportar de forma diferente e em momentos diferentes estes carboidratos. E com isso, diminui também o risco de refluxo gastroesofágico. Ótimo. Bom, é uma coisa muito individual, né? Então, tem atletas que de endurance que podem fazer tranquilamente seu processo de hidratação e reposição de carboidrato conforme a demanda dele, o plano pré-treino, e isso não vai afetar a parte gastrointestinal, mas tem outros que são mais sensíveis e é esses atletas que a gente está se referindo aqui, é esses que a gente vai ter que se preocupar mais, né? Pelo que eu entendi, o bocejo com carboidrato basicamente está buscando um estímulo desse sistema nervoso central e diminuir aquela sensação, talvez, de fadiga, porque o corpo interpreta que ele está tendo nutriente ali para isso, né? Mas não vai estar nutrindo o atleta. Agora, de qualquer forma, esse atleta ele precisa ser nutrido também numa prova de alta endurance. Então, ele precisa estar, talvez, consumindo engolindo esse carboidrato para poder. E aí vai ter desconforto de qualquer jeito, né? Por isso, a importância dos transportadores diferentes de carboidrato constituindo a fórmula da bebida esportiva. Então, o atleta mais sensível ou mais destreinado, mais despreparado, são aqueles que vão ter maior risco de refluxo gastroesofágico. Ótimo. Outro fator que contribui para isso é que o sangue ele acaba indo para os membros, né? Para os músculos. E aí você tem um menor fluxo sanguíneo no sistema digestório, né? No sistema digestivo. Isso daí, quer dizer, tem alguma forma de você tentar minimizar isso daí, ou seja, minimizar o trabalho do trato gastrointestinal, dar bebidas com menor concentração e mais espalhadas. O que você pode fazer aí para isso? É a bebida com menor concentração de carboidrato, então 6 a 8%, que é a bebida recomendada com carboidrato, contendo também sódio e potássio em proporções determinadas, e treinando de forma adequada. O que eu quero dizer é que o treinamento desse atleta, o tipo de treino dele adequado, é que vai diminuir o risco de refluxo gastroesofágico. O treinamento. Então, não dá para dizer o que eu posso usar para aumentar a irrigação do gastrointestinal, aumentar o aporte de sangue. Não tem como. Porque eu vou tirar sangue da onde para colocar no intestino? Não tem como, está no músculo. Então, por isso que a adaptação muscular, a adaptação ao treino, tem que ser feito
de forma adequada com a planilha de treinamento desse atleta. Por isso, o mal treinado ou destreinado, se juntar com a sensibilidade aumentada dele ainda, é o que vai ter mais risco, é o que vai chegar ao vômito. Ótimo. Bom, uma das formas de você tentar minimizar a necessidade, a demanda de carboidrato durante uma prova muito longa é a técnica de carregamento de carboidrato, ou seja, tentar aumentar a quantidade de carboidrato no músculo antes do início da prova. Isso é válido para esses atletas ou isso também pode trazer desconforto? Não, isso é válido. São métodos de carregamento ou supercompensação de glicogênio que é feito. Então, um atleta vem fazendo uma dieta normal para ele, de 50% de carboidrato, e treinando normalmente. Quando ele chega naquela fase que é de 10 dias a uma semana pré-competição, vejam, isso tem que ser feito durante o treinamento. Uma semana, 10 dias antes da prova propriamente dita, seja no treino, seja na competição, ele sai de 50% de carboidrato da dieta e vai a 75% de carboidrato da dieta. Isto vai socar mais glicogênio muscular. Ele chega a mais 40% do que normalmente ele tem no músculo de glicogênio. Então, eu repito de novo, isso tem que ser feito no treinamento, porque aumentar 40% a mais de glicogênio muscular implica em aumentar mais água muscular. Isso é bom para hidratação, mas isso também implica num aumento de peso. Ótimo, que é uma preocupação para a maioria desses atletas de alta endurance, né? Corrida, ciclismo, outros esportes onde o peso é um fator que também é decisivo aí E, de e, e, resultados, né? eles, e além da supercompensação de glicogênio, eles também têm que usar, no mínimo, 30 gramas de carboidrato por hora de treinamento ininterrupto, acima de uma hora. Ótimo. Dependendo do peso do atleta, principalmente do peso de massa magra, ele tem que usar 30 ou 60 ou até 90 gramas por hora. Ótimo. Uma outra técnica utilizada por esses atletas que precisam de alguma forma minimizar o consumo de carboidrato durante uma competição, ou seja, aqueles atletas que costumam ter desconforto abdominal numa prova muito longa, é o que se chama de treinar com baixos níveis de carboidrato e depois competir com altos níveis de carboidrato. O objetivo disso seria estimular ou ensinar o corpo a, a usar outras fontes energéticas, mas durante uma prova disponibilizar o carboidrato para uso energético, que é a fonte talvez mais efetiva para isso, né? Queria que você me falasse, isso funciona, para quem que isso é usado, como é que vocês consideram essa estratégia, essa manipulação da dieta? Olha, até onde eu sei, João, seria até a segunda ordem contraindicado. É uma grande discussão. Está na literatura, inclusive, para quem tiver interesse em ler se isso traz ou não traz vantagem. Eu, sinceramente, não colocaria um atleta meu no modelo desse. Por isso que eu volto a dizer de novo, quer tentar fazer alguma coisa fora do normal, faça nos treinos, não faça para a competição.
Ótimo. E aí, o que mais que pode ser feito? Quer dizer, então a gente discutiu algumas estratégias aí nutricionais, a reduzir a concentração do carboidrato, os bocejos de carboidratos. Agora, esses atletas que vão competir às vezes por 6, por 8, por 10 horas, eles precisam do carboidrato, não tem jeito. Sem dúvida, sem dúvida, E o que sem que eles. dúvida. Existe alguma outra coisa que pode ser feita ou é uma questão de fato de falar, olha, ele vai ter que se adaptar e se chegar uma hora que não se adapta, talvez mudar de modalidade. Não, é isso aí, exatamente isso. É a adaptação. E essa adaptação à quantidade de carboidrato, a adaptação do volume líquido pré, durante e após a competição é muito individual. Aliás, a hidratação no esporte, a única, a única, único dado invariável na hidratação para os atletas, principalmente endurance, é pós-treino ou competição, 150% do peso perdido durante o treino ou competição. É a única coisa fixa, porque durante a sessão de treino é extremamente variável o volume líquido. Antes do treino também é muito variável. Tanto é que se vocês forem pegar as recomendações de hidratação, pré-treino diz lá 300 a 750 ml antes de treinar e preferencialmente urinar antes da sessão de treino para ver a cor da urina, se está dentro dos parâmetros de boa hidratação. Então é muito individual. Ótimo. Acho que serviu muito para mostrar que não existe muita fórmula mágica, né? No fundo, Isso, a exatamente. indicação aí é seguir o que pode ser feito e tem que falar Olha, assim. como isso é individual. Aquele soldado que correu 42 quilômetros na cidade de Maratona, sem nenhuma gota de líquido, e o que aconteceu com ele? Morreu. Sim. Ele chegou, ele fez 42 sem nenhuma gota de líquido e morreu. Então, não adianta a gente querer inventar, olha, usa menos líquido, te controla mais, né? Não, é individual, quer dizer, a necessidade ela vai se apresentando à medida que o atleta vai fazendo a sua adaptação. Ótimo, ótimo. Verutsky, acho que era essa a discussão que a gente queria ter. É um problema, vamos dizer, acho que muitos dos que estão nos ouvindo aqui são atletas entusiastas dessas modalidades e sabem o quanto que isso pode atrapalhar algum desses atletas e quanto isso chega a levar ao abandono da modalidade, mudança de Ah, modalidade, sim, né? sem Acho que dúvida. e uma última coisa talvez que tenha faltado falar é que precisa, para competir no Ironman, você precisa treinar para o Ironman, né? Porque muitos Exatamente. atletas fazem aí treinos de 2 horas de corrida, depois 2 horas de natação, no outro dia faz 2 horas, treino de 2 horas para esses atletas, você não vai conseguir testar o sistema gastrointestinal e testar outras condições que precisam, às vezes, de treinos de 4, de 5 horas para poder competir numa prova como essa, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Dissesse tudo. Ótimo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Acho que foi bem proveitosa a discussão. Espero contar com você em outros momentos. Muito obrigado pelo convite, eu espero ter contribuído. Muito obrigado.